Olá, paz! Você está passando por alguma situação de luto na sua vida? Ou sente que precisa encerrar um ciclo que já passou e não sabe como? Eu quero fazer uma reflexão com você no dia de hoje. A palavra de Deus, lá em 2 Samuel, capítulo 12, ali todo o capítulo conta uma narrativa de uma situação vivenciada pelo rei Davi, um homem conhecido como um servo segundo o coração de Deus. Ele está vivenciando uma situação na vida dele, da qual um filho concebido por Betseba está doente. Esse filho foi gerado ali numa situação de adultério, aonde também levou a um homicídio. Mas essas coisas todas da vida de Davi nós vamos deixar um pouco de lado. Eu quero que vocês aprendam com o servo Davi, com essa história vivenciada por ele, que vocês aprendam como encerrar um ciclo na sua vida. Porque às vezes a gente fica preso com muitas situações que já eram para ter sido terminadas e a gente continua preso naquelas dinâmicas que não deixa com que a vida da gente sentimental, nos relacionamentos, no profissional, até na nossa saúde, não se encerre e a gente fica ali bloqueado, sem evoluir, sem passar por essa fase, presos de alguma forma. Então, reflete junto comigo nessa situação. Davi estava com um filho doente, beirando a morte, tinha sido afetado gravemente. E Davi estava ali jejuando, não queria comer, não queria que trouxessem instrumentos musicais na sua presença, não recebeu visitas, ele não queria saber de nada, ele estava prostrado em terra, clamando pela vida daquela criança. E aconteceu que a criança morreu. E os servos ali, vendo toda aquela investida, todo aquele esforço da parte de Davi, ficaram receosos de falar com Davi que a criança havia morrido. Porque pensaram assim, se a criança ainda com vida, ele está com todo esse esforço, imagine se a gente falar agora que a criança morreu. Ele vai cometer um desatino, pensavam os servos. E por eles estarem ali cochichando, Davi percebeu que a criança havia morrido. E ele fez a pergunta, é morta a criança? Os servos, mesmo receosos, confirmaram que a criança havia morrido. Então Davi se levantou daquela situação que ele estava prostrado em terra. Davi foi lá, tomou um banho, mudou a roupa, se perfumou, pediu algo para comer, foi até o templo do Senhor e adorou. Ali, Davi encerrou um ciclo da vida dele. Eu não sei como é que está a sua situação, não sei o que você está passando, que de repente você ainda não entendeu que já acabou. Não é à toa que você está me ouvindo falar nesta hora do dia. Se você está passando por uma situação na sua vida que Deus já encerrou e você ainda continua gastando a sua energia, se esforçando. Tem uma frase que uma vez eu ouvi que reflete muito bem essa situação. Quando o cavalo já está morto, já é hora de desmontar. Eu não sei
Se você está passando por uma frustração de um relacionamento que acabou, uma amizade que teve fim, de repente uma sociedade que não deu certo, ou até mesmo uma morte que abalou muito a sua vida. Mas eu sei de uma coisa: existem ciclos na nossa vida em que nós precisamos entender que ele foi fechado, encerrou-se. E se você ainda está passando por situação semelhante a esta e não sabe como agir, não sabe o que fazer, está desorientado, segue o exemplo de Davi nessa passagem de Samuel, 2 Samuel capítulo 12. Ele fez o que podia ter feito enquanto ainda tinha vida. Depois que morreu, ele fechou aquele ciclo e começou uma nova fase na vida dele. Se você está me ouvindo aqui na tarde deste dia e está passando por algo semelhante, de repente você não sabe como fazer para fechar esse ciclo na sua vida, eu posso te ajudar. Através da terapia, nós conseguimos fazer com que você passe por este ciclo na sua vida. Encerre esse ciclo e comece uma nova etapa. Então, se você chegou até aqui e precisa de uma ajuda profissional, entre em contato comigo. Eu quero te ajudar. Essa dica é para pessoas que foram tocadas de que há algo em sua vida que precisa ser encerrado, que precisa fechar o ciclo. É claro que tem aquelas exceções, e as exceções são aqueles que vão passar pelo milagre de Deus, porque só Ele tem o poder de ressuscitar. Mas se você sabe que fechou um ciclo na sua vida e você não sabe como sair dele para uma nova etapa, busque uma ajuda profissional. Eu posso te ajudar. Agradeço por todas vocês que entraram. Se falou o seu coração, ou se você lembrou de alguma amiga, algum parente que você sabe que está passando por uma situação como essa, de um fim de um relacionamento, de a perca, o luto mesmo, a perca de um ente querido, ou o fim de uma amizade, a quebra de uma sociedade, envia esta live para ele, compartilha. Quem sabe um insight acontece, cai a ficha e ele descobre que o cavalo já está morto e ele desmonta. Tchau.